Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Neurocol. Eu me chamo Lara Brito, estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo. Agora, gente, com quem? Com um médico que até o momento ele estava fugindo de vir aqui nesse podcast. Eu falei, agora você vai ter que vir sim. Por quê? Quase todos os médicos lá da Neurocol já vieram, já conversaram com a gente. Então, nós temos outro médico que veio hoje, conseguimos um horário na agenda dele para vir bater um papo, para contar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a história, sobre a sua trajetória e também falar da sua atuação lá na Neurocol. Hoje, quem está aqui conosco é o Dr. Alessandro Cardoso. Seja muito bem-vindo, Dr. Alessandro. Olá, obrigado pelo convite. Eu fui o último a ser convidado, mediante uma certa pressão. Estou aqui para falar da minha carreira, do grupo, do trabalho que a gente tem feito aqui em Anápolis, em Goiás, nos últimos 15 anos. Uhum. Agora, você demorou para vir conversar conosco aqui pela essa agenda lotada, por conta, assim, você estava meio tímido ou as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que as duas ao mesmo tempo. Tá certo, então, mas ó, bom que todos já vieram, você já viu aí como é que é o nosso formato, é super tranquilo. Esse aqui é um canal para a gente poder tirar dúvidas de quem está nos assistindo, para esclarecer um pouquinho mais. Mas antes da gente tirar dúvidas aí dos nossos espectadores e ouvintes, né? Eu não sei qual é o canal que você está aí escutando a gente, se é pelo Spotify, se é pelo YouTube. Então, doutora Alessandra, eu queria saber de você, quando surgiu essa vontade de fazer a medicina? É algo que estava em seu coração desde a adolescência? Você teve alguma influência? Existem mais médicos na sua família? Eu já sei da história dele, mas eu quero que ele conte, tá? Porque ela sabe da história do meu irmão. Exatamente. É parecido, mas é muito diferente também, tá? A gente, na verdade, não temos nenhum médico na família, tá? Até interessante, porque somos 3 irmãos médicos, sem história familiar de medicina, como é o padrão, tá? Nós viemos de famílias inicialmente muito pobres. Meu pai é do norte de Goiás, minha mãe do interior de Minas. Aquela turma que andava 15, 20 quilômetros a pé para ir para a escola, tá? Então, quando eles vieram para a cidade grande, o sonho deles era formar um filho doutor. Na época, um advogado famoso, um médico famoso, e talvez por isso eles plantaram a ideia desde o início, e isso sempre fez parte do diálogo lá de casa quando éramos crianças. Na prática, acho que cada um se desenvolve e faz uma escolha quando está próximo do vestibular, mas a ideia foi plantada. A gente, com bons filhos, seguimos os bons conselhos. Bons conselhos, né? Na verdade, a gente não tem maturidade para escolher. Eu acho que meus pais, e isso eu me espelho neles e tento fazer com os meus filhos, eles plantaram uma semente da disciplina. Desde do ginásio, 4º, 5º ano, a gente tinha uma rotina muito disciplinada de estudo. Então, você ia para a escola de manhã, passava a tarde estudando, depois você tinha um lazer, se merecesse. Tá? Mas isso era natural, tá? A gente encarava como algo que devia ser feito, e foi assim até o 2º grau, para fazer vestibular, entrar na faculdade. E a escolha pela medicina veio muito mais próximo do vestibular, a ideia foi ficando mais interessante, os amigos falavam. Eu tive também o privilégio, como meu irmão é 3 anos mais velho, ele entrou na faculdade antes, então antes de entrar eu tive aquele gostinho de ir lá conhecer a faculdade. Até para ter certeza se era isso mesmo. Porque é uma jornada difícil, exatamente, né? Eu estou simplificando, mas eram 8, 12 horas de estudo, pressão de vestibular, familiar, um monte de coisa que eu abri mão e minha família também, né? Meus pais às vezes deixavam de viajar ou passear para ficar em casa com a gente estudando. Então é uma jornada familiar e a decisão, por Deus, foi bem acertada. Deu tudo certo, né? Você falou da influência do seu irmão, que é 3 anos mais velho, e começou aí a medicina. Mas até então você tinha alguma dúvida, assim, se era medicina mesmo? Porque quando você é jovem, né? Você está ali, e agora? 3º ano, o que eu vou fazer? Ou isso já era uma certeza de tanto que os seus pais aí prepararam vocês, ou a decisão de fato foi assim, não, meu irmão entrando, eu tive esse contato, agora eu não tenho dúvida nenhuma?
Esquece, adolescente não tem certeza de nada, não. Não tinha certeza, assim. Tinha certeza que era algo legal de se fazer, que provavelmente dava status e uma condição financeira boa. E quando a gente tem dinheiro, você consegue fazer suas escolhas de acordo com o que você gosta. Quando você não tem, a gente imagina que se eu tiver uma condição de vida melhor, eu vou conseguir fazer escolhas melhores e dar uma condição melhor para minha família, tá? Então a gente veio de família simples, assim, o que a gente queria era uma profissão legal que nos desse a possibilidade de ter uma condição de vida boa. Como isso aparentemente era a ideia, conhecer a faculdade, ver como funcionava, me deu sim, com certeza, muito mais certeza. E a neurocirurgia, quando que surgiu aí nesse caminho? A neurocirurgia, sim, teve uma influência, né? Eu fiz faculdade, eu passei no vestibular no final do 3º ano e me formei aqui na Federal de Goiás. Meu irmão fazia faculdade em São Paulo. Então, como eu falei, 3 anos de frente, a gente escolhe a especialização ali próximo do final da faculdade, na verdade. Então, eu desde o meio da faculdade já tinha os olhos virados para neurocirurgia. E da mesma forma, nas férias, às vezes passava os dias lá, conhecia. Então foi natural, sabe? Eu sou um cara assim que vamos falar assim, eu tenho a iniciativa para fazer as coisas da seguinte maneira: me dá o propósito que eu vou resolver. O primeiro propósito: avalia se a neurocirurgia é interessante, já que seu irmão está fazendo, de repente é uma boa oportunidade de a gente trabalhar juntos. Isso pesou também, né? Isso acaba que pesa, mas assim, como meu irmão estava em São Paulo, eu já estava 3, 4 anos longe, então a convivência desde a infância. Então a ideia inicial seria escolher uma especialidade parecida para no futuro a gente ter a oportunidade de trabalhar juntos. E o outro irmão que você falou que é médico também trabalha com vocês? A gente tem uma irmã, que é um ano mais nova do que eu, que fez, é médica, formou-se na Estadual da Bahia e depois fez neurologia clínica e neurofisiologia intraoperatória. Tá? Então é uma especialidade mista entre a parte clínica e a de cirurgia. Ela faz monitorizações de cirurgias de coluna e de crânio, mas ela mora em São Paulo. Ah, entendi. Doutor Alessandro, e dentro da neurocirurgia, qual é a área que você atua? Eu escolhi para a cirurgia de coluna, tá? A gente, geralmente o pessoal não conhece, volta e meia até se pergunta: eu vou no ortopedista, eu vou no neuro, por que o neuro que vai operar minha coluna e tal? Na neurocirurgia a gente tem várias subespecialidades: cirurgia pediátrica, oncológica, que é câncer, aneurismas cerebrais, e dentro delas tem a cirurgia de coluna. O neurocirurgião, por formação, ele é capacitado para operar a grande maioria das cirurgias de coluna, exceto deformidades, que dependendo do local a gente não aprende. Eu tive, talvez, o que era um problema inicial foi um benefício. A minha foi a primeira turma que fez 5 anos de especialização. Até antes de eu entrar eram 4 anos. Então, o que aconteceu comigo? Durante o 4º ano, eu podia escolher as principais cirurgias e eu ainda fiz um 5º ano no mesmo local. Porque como eu não tinha um residente, um graduando na residência, né, na especialização acima de mim, eu praticamente fiz 2 anos onde eu podia escolher as cirurgias. Então, eu fiz praticamente uma subespecialização dentro da residência, que foi no Hospital de Base, em Brasília, que tem um volume de cirurgias absurdo, gigantesco. Até hoje é referência em neurocirurgia na região, e na época eles atendiam do norte da Bahia até a região próxima ali. E fiz essa meio que subespecialização. Agradeço ao professor Rodrigo, que foi meu mentor na época. E como eu gostava muito, acabei também fazendo um fellow depois em Curitiba, pela OSPI, que é uma associação internacional que tem centros de treinamento de coluna no mundo inteiro, porque foi a oportunidade onde eu corrigi talvez um defeito da minha formação, da formação em neurocirurgia. Como eu te falei, a gente não costuma fazer deformidade. O neurocirurgião, como ele faz cirurgias na área onde tem nervos, a gente não costuma trabalhar muito com escoliose, por exemplo, que é uma deformidade,
Quem faz mais isso é o pessoal da área de ortopedia. Certo. Então eu fiz esse fellow em Curitiba com o Emiliano, Luiz Viale, onde eu tive um contato com os ortopedistas e aprendi nesse período a fazer escoliose, por exemplo. Então até dentro do nosso grupo eu trouxe um diferencial para agregar. Entendi. Você tocou num assunto interessante, né, da escolha, quando que eu sei que eu preciso ir para um especialista da neurocirurgia ou eu preciso ir para um ortopedista. Quais são as doenças que se encaixam em uma especialidade e na outra? Aqui falando de doenças da coluna, né, não tem nenhuma específica, assim. O paciente, ele tem uma queixa, dor na coluna, alguma alteração de força, de movimento, vou no médico de coluna. Onde que eu vou? Geralmente eles vão no ortopedista. Exatamente. Tá? E quando que é encaminhado para o neurocirurgião? Quando tem indicação de cirurgia, a possibilidade de. Tá? Então, assim, tem uma queixa, viu uma hérnia, a hérnia é grande, o tratamento não está funcionando, aí geralmente o ortopedista geral encaminha para o cirurgião de coluna, que existem alguns ortopedistas que o fazem, ou para o neurocirurgião. É que na neurocirurgia, eu até explico bem detalhado para os pacientes, é uma especialidade onde a gente trabalha com possibilidade cirúrgica. Eu não faço tratamento de dor. Você tem dor nas costas, pode me procurar? Até pode, mas a secretária não vai nem agendar. Ah, tá. Porque então, você precisa de uma avaliação inicial. Então, quando o paciente procurar o neurocol e procurar a sua especialidade, que é coluna, já tem que ter uma indicação cirúrgica. Tem que ter uma indicação de avaliação cirúrgica. Avaliação cirúrgica. Tá? Então, geralmente são pacientes que passaram por outros colegas, reumatologistas, ortopedistas, neurologistas clínicos, tem alguma doença que existe a necessidade de avaliação pela possibilidade de cirurgia, aí são encaminhados. E aí a gente avalia. Você acha, então, que o ortopedista ele trabalha junto com o neuro? Trabalha, é uma grande parceria. Tá? Na verdade, assim, isso até é uma coisa que eu trouxe para o grupo também, pela minha formação. Acho que a gente tem que estar sempre em contato com os ortopedistas, que são especialidades afins. Eu faço coluna, mas tem um colega de ortopedia que faz joelho, o outro faz ombro. Os pacientes, eles não vêm, é um pacote. Tá? A pessoa não tem só dor na coluna. Sim, o geralmente, quadril não tá legal. Geralmente, quando aparece até uma dor na coluna, ela irradia para outras partes do corpo também. Tanto que a gente tem parcerias, né? Então, tem colegas, o paciente tem uma queixa no ombro, eu peço o exame, encaminho, aí ele vai devolver depois outro com a queixa de dor na coluna cervical. É uma parceria fundamental. Exatamente. E você faz esses atendimentos iniciais, como você disse, né? E aí que você vê também, às vezes pode chegar um paciente para você que você começou esse atendimento inicial e você vê que não precisa dessa cirurgia, aí volta para o ortopedista. Volta, em geral volta. Tanto que é uma coisa que a gente conseguiu corrigir nos últimos tempos, a gente praticamente trouxe alguns ortopedistas para dentro do grupo. Interessante. Tá? Alguém que trabalhe com dor, né? Alguém que goste de fazer esse tratamento geral, porque eu explico para o paciente, seu tratamento é esse, vai funcionar assim, não é caso de cirurgia, e você precisa seguir esse tratamento, senão a doença vai piorar e daqui a pouco vai precisar operar. Então a Neurocol o grupo teve essa preocupação, além dos neurocirurgiões, de trazer também outras especialidades, que no caso seria a ortopedia, que está ali junto com vocês. Sim, para o paciente ele não se sentir abandonado e realmente o tratamento funcionar, né? É lógico que o foco nosso é tratamento cirúrgico, mas isso corresponde, por exemplo, em hérnia de disco, a 5% dos pacientes. Então é um percentual muito pequeno, e os outros 90%, 95%. Sim. Eles precisam ser abraçados, ser cuidados, ser orientados. Então a gente tem essas correções dentro do grupo e parceria com um monte de outras áreas, por exemplo, o pessoal da fisioterapia. Doutor Alessandro, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse claro aqui para quem está nos vendo ou nos ouvindo, quais são as especialidades, então, que o Grupo Neurocol tem hoje? Dentro do grupo, nós temos basicamente neurocirurgiões, que têm subespecialidades em área de dor, crânio, coluna. Temos 2 ortopedistas, temos fisioterapeuta, enfermeira, neuropsicólogo. Basicamente são essas, mas temos um monte de parceiros, entre ortopedistas de outras especialidades, reumatologistas, fisioterapeutas. Por que a gente não tem essa turma dentro do grupo?
Porque, primeiro, eu não conseguiria absorver toda a demanda, né? Existem fisioterapeutas na cidade inteira, ortopedistas de outras especialidades. Quando a gente traz alguém, às vezes a gente fecha, tá? E essa não é a intenção. Então, você que tem queixa de coluna, pode procurar o grupo, que se não for um caso para mim, por exemplo, para cirurgia, você vai ser orientado dentro de alguém da equipe ou de algum parceiro para fazer o melhor tratamento para sua doença. Isso foi assim, essa informação foi muito valiosa, porque eu acredito que a maioria dos pacientes às vezes fica perdido, né? Para onde que eu vou? Então lá na Neurocol tem esse suporte, tenho dor na coluna, não preciso operar, mas eu tenho um ortopedista que pode fazer esse atendimento, pode tratar. Existem fisioterapeutas também lá dentro desse grupo. Sim, nós vamos resolver. Ou dentro do grupo ou com os parceiros. Tá ótimo, doutor Alessandro. Muito obrigada aqui pela sua entrevista, por esses esclarecimentos. Espero que você participe conosco aí dos próximos. Agora eu vou vir sempre. Então tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.